Olá, pessoal! Em nosso último encontro, nós iniciamos a classificação dos bens. Dissemos que bens correspondem a objetos de direitos e obrigações. E já introduzimos a primeira classificação trabalhada pelo Código Civil, que é aquela que diferencia entre bens móveis e imóveis. Em um primeiro momento, nós abordamos os critérios classificatórios dos bens imóveis. E dissemos que os imóveis classificam-se em imóveis por natureza, imóveis por acessão natural e imóveis por acessão artificial. Sendo que os imóveis por natureza correspondem na prática ao solo, ao chão. Já os imóveis por acessão natural têm a ver com as árvores, os frutos pendentes, as jazidas, ou seja, com tudo aquilo que se incorpora naturalmente ao solo. E por último, os imóveis por acessão artificial. Na acessão artificial nós temos uma cimentação, uma incorporação humana de um determinado bem ao solo, que é o que se passa com as edificações, as construções, ou seja, toda e qualquer obra feita pelo homem e por ele incorporada ao solo. Portanto, imóveis por acessão artificial dizem respeito a tudo aquilo que se incorpora artificialmente ao solo. Na sequência, ao abordarmos o artigo 80, nós nos referimos aos imóveis por definição legal, deixando claro que esses imóveis não se traduziriam em coisas corpóreas, e sim em direitos. Direitos, porém, que vão receber a qualificação e o tratamento imobiliário. Disse que esse fenômeno dos imóveis por definição legal verifica-se em duas situações principais. A primeira, os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram. E a segunda, o direito à sucessão aberta. Sendo que os direitos reais sobre imóveis representam poderes exercidos por uma pessoa sobre um objeto de índole nitidamente imobiliária. Dei como exemplo a hipoteca. A hipoteca é um poder que uma pessoa exerce sobre uma coisa, vinculando essa coisa ao recebimento de um determinado crédito. Portanto, a hipoteca em si, que é um direito real, recebe o tratamento imobiliário. Por isso que a hipoteca, por exemplo, deve ser registrada em cartório. E em segundo lugar, foi referido o direito à sucessão aberta, que acontece quando a pessoa morre. Com a morte de cujos, abre-se a sua sucessão. E o direito à sucessão aberta vai apresentar também natureza tipicamente imobiliária. É por esse motivo, inclusive, que eu me referi na aula passada ao caso de um marido que, ao renunciar à herança, não obteve o consentimento da esposa. E aí nós ingressamos com a ação representando a esposa, pleiteando a anulação daquela renúncia. Por quê? Porque renunciar à herança implica renunciar a imóvel, o que faz, consequentemente, necessária a outorga conjugal, a outorga do cônjuge. Logo, o direito à sucessão aberta constitui imóvel por definição legal. Então, feitas essas ressalvas, passemos agora à análise do artigo 81. Acompanhe comigo. Não perdem o caráter de imóveis. Primeiro inciso. As edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem removidas para outro local. Edificações que, separadas do solo? Como uma edificação pode ser separada do solo? Gente, no sul do país, existem casas, eu acho que sobretudo no interior gaúcho, que são feitas com materiais extremamente leves.
como por exemplo, madeira, isopor. É o material aí que eles utilizam, né, que faz a edificação, inclusive fácil de ser construída e até mesmo de ser removida. Eu particularmente já presenciei um rebocador de residências. Um veículo enorme que retirava a casa do chão, quebrava suas instalações e rebocava aquela casa para ser reimplantada em um outro local. Quando eu vi aquele monstrinho na minha frente, pessoal, a primeira coisa que eu fiz foi pensar com meus botões. A casa que está sendo transportada pelo reboque, ela seria móvel ou imóvel? Uma casa que venha a ser locomovida, que venha a ser deslocada, para ser recolocada em outro local. Essa casa vai ter natureza mobiliária ou imobiliária? E eu só fui descobrir a resposta quando eu li o artigo 81, inciso 1º do Código Civil. E lendo esse artigo, eu cheguei à conclusão de que aquela casa era um bem imóvel. Imóvel por quê? Porque, de acordo com o artigo, não perde o caráter de imóvel as edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem removidas para outro local. Então a casa ela foi separada do solo, porém ela se manteve intacta, com suas paredes, suas portas, janelas, telhado, etc. E nesse meio tempo, ela veio a ser removida para ser recolocada em local diferente. Portanto, essa casa se enquadra exatamente na dicção do inciso 1º do artigo 81. Consequentemente, ela vai traduzir um bem imóvel. Em segundo lugar, observem aqui. Os materiais provisoriamente separados de um prédio para nele se reempregarem. Isso é importante. E cai com muita frequência em concurso. Materiais provisoriamente separados de um prédio para nele se reempregarem. Pessoal, atrás dessa parede existem tijolos. E os tijolos estão agregados à parede, correto? Então, pelo fato de o tijolo estar agregado a uma edificação, esse tijolo receberá a natureza de imóvel. Mais especificamente, imóvel por acessão artificial, já que resulta de uma incorporação humana, de uma incorporação feita pelo homem, cimentando-se o tijolo à parede. Pois bem, vamos agora imaginar que o proprietário desta casa resolvesse fazer uma reforma. E, para tanto, ele retirasse alguns desses materiais que estão incorporados. Por exemplo, ele retirasse as telhas do telhado. E depois que a reforma tivesse sido concluída, aqueles materiais que foram provisoriamente separados, eles viessem a ser reempregados na mesma obra. Tirou-se a telha do telhado, fez-se a reparação, realizou-se a reforma, e depois aquelas telhas que estavam separadas vieram a ser recolocadas de volta no mesmo lugar. A pergunta é: qual a natureza desses materiais? E a resposta aqui no artigo 81, inciso 2º. Materiais separados de um prédio para nele se reempregarem consideram-se imóveis. Imóveis. Então a telha que eu tiro do meu telhado, armazeno e depois recoloco, ela vai se manter com sua natureza intacta, com sua natureza de imóvel. Essa seria a qualificação conferida pelo Código Civil. Então, repetindo, não perdem o caráter de imóveis, primeiramente, aquelas edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem removidas
para outro local, exemplo, a casa rebocável, como também não perdem o caráter de imóveis os materiais provisoriamente separados de um prédio para neles se reempregarem, exemplo, a telha que foi separada do telhado e recolocada de volta no mesmo lugar. Na sequência, acompanhem comigo. Artigo 82. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. Um artigo fácil de compreender. Não tem muita dificuldade. Vejam que, de acordo com esse artigo, os móveis são apresentados em dois grupos principais. Primeiramente, os bens suscetíveis de movimento próprio. Como é que nós chamamos esses bens que têm movimento próprio, que têm autolocomoção? Nós chamamos de semoventes. Semoventes são bens passíveis de movimento próprio. É o caso dos animais. Animais são semoventes por excelência. Observem aqui. Semoventes. São bens suscetíveis de movimento próprio. Exemplo, animais. Tem muita gente que acha que animais são pessoas, que bicho é gente. Eu tenho uma amiga, pessoal, que trata a cachorrinha dela como se fosse uma filha. Eu acho lindo esse vínculo entre as duas. Entretanto, por mais apego que nós tenhamos ao bicho, ao animal, o animal é considerado um bem, uma coisa, que se qualifica exatamente nessa categoria daqui. É um bem móvel, suscetível de movimento próprio. É um semovente. Então, se virem por acaso essa expressão no concurso, semovente, associe a expressão aos animais, aos bens que têm autolocomoção, que têm movimento próprio. Além dos semoventes, são também considerados bens móveis os bens susceptíveis de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. Por exemplo, esse relógio daqui. Eu coloco o relógio no braço, eu desloco e o removo. Pergunto, ele deixa de ser um relógio? Não. Ele deixa de poder ser utilizado como relógio? Também não. Então não houve nenhuma alteração, nem da sua substância, nem da sua destinação econômico-social. Consequentemente, este relógio é um bem móvel. Esta caneta é um bem móvel. A camisa que eu visto é um bem móvel. Quase tudo é bem móvel. Quase tudo. Tudo que pode ser deslocado, tudo que pode ser removido, sem alterar a sua substância ou a sua destinação econômico-social. Então fica fácil compreender esse artigo 82 do Código Civil, que se limita aqui a classificar os bens móveis. Passemos ao próximo artigo. Artigo 83. Consideram-se móveis, para os efeitos legais. Primeiro inciso. As energias
que têm um valor econômico. Segundo, os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes. Terceiro, os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações. Mais uma vez, ao falarmos sobre móveis para os efeitos legais, estamos diante não de coisas que se possam tocar ou que sejam apreensíveis aos sentidos. Nada disso. Na verdade, móveis, por definição legal, vão representar bens incorpóreos, bens intangíveis. Sobretudo, certos direitos, certas relações jurídicas ou mesmo outros bens incorpóreos, que para os efeitos legais, para efeito de tratamento jurídico, recebem a natureza tipicamente mobiliária, a natureza de bens móveis. É um fenômeno que acontece nessas três situações referidas pelo artigo 83. Acompanhem comigo. Primeira hipótese. Consideram-se móveis para os efeitos legais as energias que têm um valor econômico. Gente, algum de vocês já pegou na energia? Já tocou a energia? Ninguém. Energia nada mais é do que a capacidade de realizar trabalho, conceito da física. Entretanto, a energia pode ser explorada economicamente. E o é. Por exemplo, a energia elétrica. E nós pagamos para consumir eletricidade. Entretanto, ninguém toca a energia, ninguém pega a energia, ninguém sente a energia fisicamente. Porém, a energia é objeto de uma relação jurídica. Como tal, a energia representa coisa móvel, móvel para os efeitos legais. Em segundo lugar, os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes. Nós já sabemos o que é um direito real. Vimos esse conceito na aula passada. Direito real é o direito que vincula o bem ao poder de uma pessoa. Então, na hora em que se faz o bem, em que se faz do bem, um objeto de um vínculo exercido ou titularizado por uma certa pessoa, está se formando um direito real sobre esse bem. Pois bem, os direitos reais sobre coisas móveis, bem como as ações que os asseguram, representam móveis por definição legal. Lembra a propósito que eu fiz na aula passada uma referência breve, porém importante, ao artigo 1225 do Código Civil. E disse que este artigo, 1225, ele vai trazer a enumeração de todos os direitos reais conhecidos pela lei. Falei que, de acordo com esse artigo, são direitos reais a propriedade, a superfície, as servidões, o usufruto, o uso, a habitação, o direito prometente do comprador de imóvel, o penhor, a hipoteca, a anticrese, a concessão de uso especial para fins de moradia e a concessão de direito real de uso. Calma, não é para decorar nada disso. Não por enquanto, depois nós iremos trabalhar essa parte. Essencial é que vocês tenham em mente que os direitos reais estão relacionados nesse artigo. Pois bem, na aula passada, eu tomei como exemplo a hipoteca. E provei aqui, matematicamente, ipsis literis, que a hipoteca seria um direito real tipicamente imobiliário, não foi isso? Só que agora, eu quero trabalhar um outro direito real previsto nesse artigo. Por exemplo, o penhor. Penhor é um direito real que normalmente recai sobre coisas móveis. Querem fazer uma experiência?
vão à Caixa Econômica Federal e peçam um empréstimo de R$ 500. O banco vai exigir uma garantia. E como o empréstimo é de valor diminuto, R$ 500 apenas, essa garantia normalmente tende a ser o penhor. Então, o que é que o devedor faz? Ele separa uma coisa móvel, por exemplo, um relógio, uma joia, e deixa como garantia no banco. Faz dessa coisa objeto de um penhor. Aí vem a questão. Para empenhar, é preciso que o devedor obtenha a outorga da sua esposa ou do seu marido? Não. E não precisa por quê? Porque o penhor é um direito real sobre coisa móvel. Você está empenhando um relógio, uma joia, o que torna desnecessária a outorga conjugal. Então, o penhor, assim como os demais direitos reais sobre coisas móveis, traduz móvel para os efeitos legais. Então, essa diferença é importante e nos permite distinguir o tratamento jurídico dado ao penhor do mesmo tratamento conferido à hipoteca. Observem aqui comigo. Direitos reais. Sobre imóveis, eles são imóveis por definição legal. Exemplo, a hipoteca. Já os direitos reais sobre móveis, eles são móveis por definição legal. Por exemplo, o penhor. Pega agora a diferença. Então, a hipoteca, ela vai receber tratamento tipicamente imobiliário, por ser um direito real sobre imóvel. E o penhor receberá, por sua vez, tratamento tipicamente mobiliário, por ser um bem móvel. Na sequência do artigo, voltemos a ele. Consideram-se também móveis, para os efeitos legais, está lá, inciso 3º, os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações. Isso é importante. Direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações. Pessoal, o que são direitos pessoais de caráter patrimonial? São direitos que têm natureza intersubjetiva. E quando eu falo intersubjetiva, decompondo a expressão, são direitos que vinculam sujeitos, pessoas, que colocam uma pessoa em face da outra, ambas presas a uma certa relação jurídica. E é esse fator que vai diferenciar os direitos pessoais dos direitos reais. Quando eu falei em direitos reais lá atrás, eu disse que direitos reais são direitos que vinculam um objeto ao poder exercido por uma pessoa, não foi isso? Então, quando uma pessoa dispõe de um poder
sobre uma certa coisa, fazendo dessa coisa objeto de um vínculo jurídico, nós temos um direito real. Aqui, nós estamos falando de direitos pessoais e direitos pessoais de caráter patrimonial. O que são direitos pessoais de caráter patrimonial? Vamos ao conceito. Acompanhem comigo. Direitos pessoais de caráter patrimonial são direitos que vinculam pessoas em uma relação intersubjetiva de conteúdo econômico. Qual seria um exemplo que poderia ilustrar bem essa classificação? Contrato de locação. Pessoal, eu sozinho posso firmar um contrato de locação? Não. Para firmar um contrato de locação, é preciso que haja um locador, que é aquele que cede o bem, e um locatário, que na linguagem comum nós chamamos de inquilino. Só haverá locação, pessoal, se houver um locador e um locatário. E é preciso que locador e locatário assumam uma relação jurídica de cunho intersubjetivo. Intersubjetivo por quê? Porque ambos vão aparecer na relação como titulares de direitos e obrigações. E percebam vocês que a locação envolverá o pagamento de um aluguel. O aluguel é exatamente o valor, o conteúdo econômico que se dá a essa relação jurídica. Portanto, nós temos aqui um direito pessoal de caráter patrimonial. Por quê? Porque temos um direito que vincula pessoas em uma relação jurídica de conteúdo econômico. Aonde eu estou querendo chegar com isto? Que a locação, por gerar direitos pessoais de caráter patrimonial, ela será essencialmente um bem móvel. Mas por que móvel? Porque está lá no artigo, observem. São móveis para os efeitos legais, inciso 3º. Os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações. A locação em si, ela vai ter natureza mobiliária. É por esse motivo, inclusive, que para alugar um apartamento, não é necessário registrar o contrato em cartório. E por que não precisa registrar o contrato em cartório? Porque a locação ela não cria tratamento imobiliário entre os envolvidos. Ah, mas não se está alugando um apartamento? Está. Apartamento é o objeto da locação, perfeito. Mas a locação em si, ela é fonte de direitos pessoais e não de direitos reais. Não se está constituindo sobre o apartamento um direito real. Pelo contrário, está se fazendo desse apartamento um objeto de um direito pessoal. E se tem uma afirmação que eu posso dizer é absoluta em direito civil, não tem exceções. Todos os direitos pessoais de caráter patrimonial são móveis por definição legal. Vão reclamar tratamento mobiliário. Por isso que para alugar um apartamento não precisa efetuar o registro. Então acompanhe comigo aqui no esquema. Nós dissemos há pouco que os direitos reais sobre imóveis são imóveis, por definição legal. E os direitos reais sobre móveis seriam móveis, por definição legal.
Em complemento, nós podemos colocar direitos pessoais, de caráter patrimonial, são sempre móveis. Exemplo: o direito do inquilino no contrato de locação. E com isso nós encerramos nossa participação na aula de hoje. Pessoal, um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro.